Ele compara as empreiteiras que hoje loteiam o Brasil ao processo de colonização. Na luta indígena, desde os anos 80, fez um discurso histórico na tribuna do Congresso Nacional e teve papel importante no processo de discussão da Constituição Federal de 1988. Ao meu lado, Ailton Krenak, escritor, pesquisador e ativista, que falou no seminário internacional que discutiu os desafios da diversidade e da desigualdade aqui na PUC. Ailton, qual o principal desafio da questão indígena hoje no Brasil? Pedro, esse seminário que teve a felicidade de acertar no tema, né, os desafios da diversidade e desigualdade, eu acho que ele deu uma chave de oportunidade para a gente olhar esse caleidoscópio, né, que a gente vive da diversidade, onde nesse contexto da diversidade estão os povos indígenas, mas que permite também que a gente faça uma crítica à radical desigualdade que tem sido fomentada, né, entre os povos, refletindo sobre as realidades regionais. No caso do nosso país, o Brasil está vivendo um momento em que os territórios indígenas quase que se constituem assim numa última reserva de recursos para saque, né, para saqueio. E eu aproveitei essa oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar um pouco das nossas preocupações com relação a isso, porque a transmissão desse momento que nós estamos vivendo para o plano político é a ação dos parlamentares em fazer mudanças, por exemplo, no texto da nossa Constituição. Baseado nisso, qual a saída econômica viável para que a gente proteja o meio ambiente? O que domina, na verdade, as mentalidades é uma ideia da economia, né? A economia como quase que por excelência a ferramenta de governança. E todas as outras, digamos, ciências são subordinadas a essa ideia da economia. E a minha impressão é de que enquanto a gente continuar com esse paradigma, né, do desenvolvimento a qualquer custo, mesmo que apelidem ele de sustentável, nós não temos como assegurar o acesso aos bens fundamentais para todas as pessoas. Nós vamos continuar incrementando a desigualdade, né? A comunidade indígena, as aldeias, elas estão de algum modo inseridas nessa economia local? Eu acredito que por uma razão histórica e talvez por algumas questões de envolvimento com tecnologias, né? Essas comunidades que estão nas regiões onde nós temos floresta, onde a natureza ainda tem uma oferta potente de alimentos, né, de medicina da floresta, as comunidades indígenas estão à margem dessa economia do mercado, mas elas estão sendo sugadas para essa economia do mercado na medida que os recursos desses territórios começam a ser disputados também pelo mercado, né, pelas empresas que operam no mercado. Ailton, quanto se remarcou de terras até hoje no Brasil desde a Constituição de 88? Estamos muito deficientes nesse quesito? Olha, se a gente fosse fazer um placar, né, da Constituinte de 88 até agora, o Estado brasileiro está devendo porque ele não fez o para casa que a Constituição estabeleceu, que era em 5 anos concluir a demarcação de todas as terras indígenas. Mas ao longo desse período surgiram novas demandas também territoriais. Os índios demandaram novas áreas que não estavam naquela lista inicial da Constituinte de 88. Eu acho que isso transformou o debate em torno do cumprimento da Constituição num debate político, com aproximadamente aí uns 20 a 30% das terras indígenas que ainda estão por ter reconhecimento e demarcação. Além de um grande estoque de terras indígenas que estão demarcadas e homologadas, mas que a infraestrutura do Estado incide sobre elas. Como Belo Monte, por exemplo, que é né, que todo mundo sabe, né, um emblema. Belo Monte incide sobre territórios indígenas demarcados. Então eles estão criando uma situação de conflito renovado com a população indígena ribeirinha, com o povo da floresta e com aquelas
nações indígenas que estão sendo expulsas dos seus territórios de origem, né? O povo indígena não está sendo ouvido, então, nesse processo, como no caso de Belo Monte? Não, especialmente Belo Monte ficou flagrante que nem os ribeirinhos nem os indígenas foram ouvidos. O que envergonha a todos nós que somos atentos, vigilantes do cumprimento dessas normas, né, é que mesmo o Brasil sendo censurado por não estar respeitando essa convenção, ele continua sendo signatário de uma convenção que ele não cumpre, né? Ailton, se você tivesse que subir hoje, agora, na tribuna do Congresso, que discurso você faria? O que você falaria? Eu definitivamente não subiria na tribuna do Congresso porque eu acho que o auditório, entendeu? A audiência que tem lá não vai se interessar pelo que eu tenho para falar com eles. E falando de audiência, hoje nós vivemos no mundo da internet, né? nas chamadas novas mídias. E você falou agora há pouco que, apesar desse novo processo de comunicação, as pessoas não estão interagindo. Todas as mediações, inclusive essas tecnologias de informação, elas tentam suprir esse isolamento, essa falta de atenção, mas essa falta de atenção é crescente. A indiferença das pessoas com relação ao que está acontecendo no dia a dia, ela é absurda, ela chega a preocupar, né? É como se nós tivéssemos todo mundo virando uma sociedade autista, né? Ailton, te perguntaram, eu pergunto de novo, qual a saída? Se o parlamento não te ouve, qual a saída? Bom, o Tom Jobim, uma vez perguntaram para ele qual a saída, ele falou que era o aeroporto. Obrigado, Ailton. Por isso que tem o aeroporto Tom Jobim, né? Por isso tem o aeroporto Tom Jobim. Obrigado, Ailton. Pedro Edson Constante para o canal da TV PUC Rio no YouTube.